Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Kleber Caverna e eu vou falar sobre teoria da relatividade, dando sequência à nossa conversinha aqui, ok? Eu vou tratar agora sobre a questão das dimensões, ok? As que nós conhecemos e as que podem existir, né? Então vamos lá. Eu quero chamar a atenção, primeiro, a questão das dimensões. A gente tem 3 dimensões espaciais e uma temporal. As espaciais são comprimento, largura e altura. E o tempo é o quarto, né? Elemento aí seria a quarta dimensão. Elas juntas, as 3 espaciais mais a temporal, elas vão formar o contínuo quadridimensional, tá? Que a gente chama de espaço-tempo, ok? Então essa é a primeira informação. Aqui tem a representação delas, né? A gente tem aqui as dimensões espaciais, né? No caso aqui a altura é uma delas. Nós temos aqui a largura, né, que vê os lados, a largura dela, e tem a profundidade, com o comprimento, que é a terceira. Então, comprimento, largura e altura. No caso aqui, a gente também tem a quarta dimensão, que seria temporal. Então, a grosso modo, né, para o nosso dia a dia, porque a gente consegue perceber, eu consigo ver para cima a altura, eu consigo ver a largura, eu consigo ver o comprimento das coisas e eu consigo perceber o tempo, passado, presente, futuro. Passado, como eu era, o presente, como eu sou, o futuro, como eu serei, sei lá o que vai acontecer. Mas essa é a ideia de 4 dimensões. Por outro lado, tá? A gente, além de olhar as dimensões, né, comprimento, largura, altura e tempo, tem autores que dizem que a gente tem mais dimensões. Vamos ver. Aqui é a representação de um tesserato. Aqui está o Simples, né, olhando o tesserato, tentando entender. Realmente é complicado. Isso aqui é um hipercubo, né? Você tem aqui basicamente um cubo dentro do cubo, é mais ou menos isso, né? E aqui está a representação que ele teve no filme do Nolan, né, o Interestelar, quando o principal ator, né, personagem, ele entra dentro de um desses cubos aí, um tesserato, e ele consegue perceber que presente, passado e futuro estão tudo misturado. Mas essa aí já seria mais uma lógica voltada à teoria das cordas, né? E a gente fala sobre isso em outro momento, ok? Então, a figura do tesserato é um cubo mais potente, mais chique, né? Mais turbinado. Seria essa a ideia. Então, ela trabalharia com mais do que as 4 dimensões que nós conhecemos, tá ok? Então, essa é a base, tá, que eu queria acrescentar sobre essa teoria, né? Nós tivemos as dimensões, as 4 dimensões, tá? As espaciais e mais a temporal, ou seja, o tempo. E juntando todas elas, criamos a somatória do espaço-tempo, né? A dicotomia espaço e tempo, né? 2 coisas. É muito interessante. E uma não dá para ficar sem a outra. O Einstein deita e rola nisso aí, né? Porque essa dinâmica do espaço-tempo, ele mostra, inclusive, que uma está ligada à outra, né? E aí, por exemplo, na teoria da relatividade geral, ele mostra essas coisas todas e ele acrescenta a gravidade como elemento que está mexendo não só no espaço, a curvatura do espaço, mas também como ele consegue mexer com o tempo, ele curva o tempo.
Então, por isso que a gente chama de malha do tecido espaço-tempo. É claro que é uma maneira simples de explicar uma coisa complexa, mas ajuda bastante, né? Aquele espaço-tempo representado ali por uma coisa mais maçuda, deformando esse espaço-tempo. Então, isso aí seria a ideia básica proposta por ele. Ó, o que ele propõe é isso aqui, né? Aqui está a representação do espaço-tempo. A malha, um corpo que tem massa, o outro que tem menos, ele deformando o espaço, mas não é só o espaço, ele também deforma o tempo, né? E aí, por isso que você, quando viaja a velocidades relativísticas, o tempo ele é diferente daquele que está dentro da nave para o que ficou observando, por exemplo, o que está no planeta, né? Então, se uma nave sai à velocidade da luz, ou próxima da luz, ela, para a pessoa que está ali dentro, não está mudando muita coisa. A pessoa que está lá de fora parece muito rápido. É mais ou menos quando você está dentro de um trem em alta velocidade, um trem em alta velocidade. Se você estiver dentro do trem, parece que você está parado. Se você está sentado na cadeira, está parado. Agora, se você olhar pela janela, parece que as coisas estão passando. Agora, do ponto de vista da pessoa que está olhando o trem passar, ela passando o trem. Então o trem está passando rápido. Você não percebe que você tem movimento, mas a pessoa que está de fora sabe. Então, assim, essas são algumas bizarrices da teoria da relatividade, né? Essa observação depende de quem observa, ou seja, do observador. E automaticamente a teoria da relatividade é extremamente maravilhosa. Um abraço, um beijo e um queijo.